É muito comum, quando nos deparamos com a obra de Marx e de Engels, darmos a atenção fundamentalmente àqueles textos que são chamados por textos de maturidade. Neste sentido, vamos encontrar ali categorias e conceitos já elaborados, como se tivessem brotado do nada. No entanto, os textos de juventude de ambos os autores são extremamente fundamentais, uma vez que apontam para como foram configurando a reflexão que desenvolveriam posteriormente. Um desses casos é a discussão frequente que Engels faz a respeito da Alemanha e as dificuldades da Alemanha superar o seu atraso em relação às revoluções burguesas que já haviam sido realizadas tanto na Inglaterra quanto na França. Marx também dará bastante atenção ao quadro alemão. Quando pegamos, por exemplo, a ideologia alemã, ela é também uma reflexão a respeito de como a Alemanha estava atrasada no plano ideológico e como este atraso estava ligado também às amarras feudais da Alemanha, enquanto outros países já começavam a realizar as suas revoluções burguesas. Nesse sentido, é que vamos resgatar hoje um texto de Engels que se intitula A Constituição Prussiana. Esse texto ele tem uma dupla importância, pelo menos dois grandes pontos de importância. O primeiro deles é que aponta para a construção do conceito de bonapartismo, que reaparecerá em Marx quando analisa o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O segundo elemento fundamental é de perceber como que Engels já estava olhando ali nos anos 40, este texto é de 6 de março de 1847, como Engels já estava olhando ali nos anos 40 para a questão das frações de classe, ou seja, os interesses em disputa e que procuravam ser articulados no âmbito do Estado. Trata-se de um texto curto, do qual resgataremos aqui algumas passagens que comentaremos na sequência. Engels começa observando que a Prússia entrou, se pudéssemos crer nisso, nas fileiras dos países constitucionais, ou seja, estava se colocando à altura de países como a Inglaterra e a França. No entanto, isto que se chama Constituição, no caso da Prússia, não é outra coisa do que uma armadilha escondida ao povo prussiano, para furtar-lhe os direitos que haviam sido prometidos pelo defunto rei, ou seja, pelo rei que havia morrido. Sobretudo, direitos estes que haviam sido anunciados no momento em que o antigo rei necessitava do apoio e da ajuda do povo. O novo rei, Frederico Guilherme, intenta, com esta chamada Constituição, prossegue Engels, conseguir dinheiro sem ver-se obrigado, em troca disto, a fazer concessões à opinião pública. No plano de governo, o plano de governo na Prússia era resultado das relações mútuas existentes entre a nobreza e a burguesia prussiana. E aqui Engels começa a mostrar como que as classes, elas estavam ainda extremamente débeis para tomar o poder político. Daí a emergência de um poder aparentemente acima das classes para regular os interesses entre elas. O plano do governo até aqui seguido, observa Engels, o plano de governo até aqui seguido na Prússia era o resultado das relações mútuas existentes
entre a nobreza e a burguesia prussiana. A nobreza havia perdido uma parte demasiado grande de seu bem-estar e sua influência anteriores para poder seguir dominando ao rei como havia feito até ali. Por outro lado, a burguesia não era ainda o suficientemente forte para deixar-lhe, para assumir o poder político e, portanto, destronar a nobreza. Nobreza esta que entorpecia a possibilidade de desenvolvimento da burguesia na própria Alemanha, em particular, no caso analisado, ali na Prússia. Na medida em que ambas as classes se mostravam débeis para ter o controle do poder político de Estado, isto permitia ao rei equilibrar-se entre ambas, oferecendo, por ora, benesses a uma e, outros momentos, benesse a outras. Ou, como dirá Engels, e isto permite ao rei, representante do poder central do Estado, e apoiado pela classe numericamente forte, ou seja, a classe dos funcionários do governo e a oficialidade do exército, contrapor a burguesia à nobreza, e a nobreza, à burguesia, ou seja, fazer com que ambas as classes se degradassem de tal modo a manter o controle do poder de Estado. Prossegue Engels, contrarrestar a burguesia com a nobreza e a esta com a burguesia, fazendo com que, ao mesmo tempo, a realeza estendesse para uma classe certos benefícios e para outra também certos benefícios, procurando, portanto, manter o equilíbrio do poder estatal entre ambas. Por esta fase da monarquia absoluta, observa Engels, passaram todos os países civilizados da Europa, ou seja, aqueles países que já haviam realizado as suas revoluções burguesas. E, nos países mais progressistas, portanto, aqueles nos quais a Revolução Burguesa já havia sido realizada, este regime se deu oposto agora ao governo da burguesia, ou seja, ainda que o poder estatal procurasse manter o equilíbrio entre os interesses feudais e os interesses burgueses, o movimento da história conduziu ao solapamento da realeza e à instauração do poder burguês. Observemos nessas passagens de Engels como já está presente aqui a ideia de bonapartismo, ou seja, de um poder de Estado que se equilibra entre as classes à medida em que cada uma das classes em disputa ainda é extremamente débil para manter o controle do poder de Estado. Prossegue Engels. A Prússia é o mais avançado dos estados alemães e careceu, até agora, de uma burguesia suficientemente acomodada, ou seja, padeceu até o momento da existência necessária de uma burguesia forte. A burguesia, o embrião de burguesia que havia na Prússia, era acomodado e não era suficientemente forte, unido e enérgico para sacudir a dominação do absolutismo e acabar com os vestígios da nobreza feudal. No entanto, observa Engels, os dois elementos que lutam entre si, ou seja, a nobreza e a burguesia, se encontram em uma situação tal que o progresso natural da indústria e a civilização têm necessariamente que acrescentar o bem-estar e a influência de um deles, da burguesia, enquanto que o outro, a nobreza, irá descendendo, ou seja, irá decaindo progressivamente, empobrecendo-se e diminuindo cada vez mais em relação ao patamar que se encontrava naquele momento ali na Prússia.
Por outras palavras, a tendência era de fortalecimento do poder burguês e declínio progressivo do poder da aristocracia feudal. Assim, conclui Engels nessa passagem, vemos que, enquanto a nobreza e os grandes latifundiários prussianos se encontram na pior situação a cada ano, a burguesia prussiana acrescentou em enormes proporções seu bem-estar, ou seja, ampliou em enormes proporções seu bem-estar, suas forças produtivas e sua influência. Uma delas, das influências exercidas pela burguesia e verificáveis empiricamente, era o fato de que a burguesia, ainda com a sua debilidade, conseguiu impor ao governo leis protetoras, de tal modo que criou novas limitações aduaneiras ou proteções aduaneiras que protegiam exclusivamente os interesses da burguesia prussiana. Para Engels, os progressos da burguesia foram muito pouco visíveis até 1840, mas a partir desta data ou deste momento, a tendência foi de ampliação contínua da força burguesa na Prússia. As reivindicações da burguesia até aquele momento eram de um teor bastante limitado, ou seja, conseguir uma constituição representativa, garantir a liberdade de imprensa, a publicidade nos processos, a imobilidade dos juízes e tribunal do jurado. Por sua vez, esta luta da burguesia também interessava a outro setor de classe, no caso aqui, os camponeses e os pequenos proprietários de terra. Engels observa que estas lutas da burguesia pelo estabelecimento de uma constituição representativa, da liberdade de imprensa, da publicidade nos processos, ou então da inamobilidade dos juízes e tribunal dos jurados, passou a ser percebido também como interesse para os camponeses e pequenos proprietários de terra, que se deram conta de que estas medidas poderiam ser benéficas aos seus interesses de classe. E, deste modo, poderiam confiar em libertar-se também dos vestígios do feudalismo e exercer sobre a legislação uma determinada influência, caso ela viesse a ser instaurada. Por sua vez, prossegue Engels, a parte pobre da nobreza pensou que o sistema constitucional lhe conferiria, talvez, dentro do regime legislativo, uma posição adequada a seus interesses, e que, em todo caso, este sistema não podia ser mais ruinoso para ela, portanto, prejudicial para ela, que o vigente na atualidade. Foi, principalmente, a nobreza da Prússia, no sentido estrito, e de Posen, muito agoniada pela falta de mercado para seus produtos, a que, movida por aquelas razões, se somou ao movimento liberal. Esta passagem é extremamente importante, uma vez que Engels está mostrando aqui como que as frações de classe se movimentam dentro de determinadas conjunturas e estruturas. Portanto, uma bandeira que era levantada pela burguesia, naquele momento também interessava a outras frações de classe que procuravam se libertar do jugo feudal. Prossegue Engels a sua reflexão. A burguesia foi caindo cada vez mais em uma situação difícil, ou seja, foi ficando cada vez mais em uma situação difícil. Havia logrado estender em considerável medida suas iniciativas manufatureiras e mineiras e sua navegação. Era a principal encarregada de abastecer os mercados encravados dentro da União Aduaneira. Havia crescido consideravelmente sua riqueza e sua força numérica,
Portanto, ela havia ganhado espaço de tal modo a solapar limitações que eram impostas pelo regime ainda feudal que existente na Prússia. Porém, observará Engels, foi ameaçada com a perigosa concorrência dos enormes progressos da manufatura e das minas inglesas. O mercado inglês lançava grandes quantidades de mercadorias sobrantes na zona da União Aduaneira Prussiana, onde se vendiam a preços que arruinavam aos alemães, mais que aos ingleses, já que estes logravam, em tempos de prosperidade, grandes lucros no norte, na América do Norte, em outros mercados, enquanto que os prussianos não podiam vender seus produtos fora dos domínios situados do outro lado de suas fronteiras aduaneiras. A seus barcos se lhes negava aos prussianos. Aos seus barcos se lhes negava quase totalmente o acesso aos portos de outros países, enquanto que todas as bandeiras de outras nações chegavam aos portos prussianos sob as mesmas condições que os barcos desta nacionalidade. Ou seja, ainda que internamente a burguesia prussiana houvesse conseguido avanços, ela continuava sofrendo a concorrência daqueles países que haviam realizado as suas revoluções burguesas e que concorriam com seus produtos no interior do território prussiano. Isto fez com que surgissem na Prússia dificuldades para investir os capitais de um modo rentável. Havia chegado para a burguesia, portanto, o momento de arrebatar o poder das mãos de um rei débil mental, de uma nobreza sem força e de uma sombria burocracia, assegurando, neste sentido, o poder para si mesmo, ou seja, o poder burguês. Na medida em que as reformas propostas, elas representavam avanço, mas não possibilitavam que a burguesia prussiana pudesse se desenvolver, chegou o momento da burguesia prussiana tomar as rédeas do Estado, ou seja, aquele equilíbrio buscado pelo poder estatal, ele vai ruir de tal modo que a burguesia solapa os interesses, a burguesia prussiana solapa os interesses feudais e passa ela própria a comandar as rédeas do Estado. Prossegue Engels. No mesmo momento em que a burguesia prussiana se vê quase obrigada pelas circunstâncias a mudar o sistema de governo, a falta de dinheiro força ao rei a iniciar esta mudança e a convocar, por sua vez, os Estados Gerais prussianos. Ou seja, encurralado, a realeza tenta se livrar desse ataque burguês ao poder de Estado. Engels observa ainda que insignificante por si, a Constituição da Prússia marcou, no entanto, o começo de uma nova época para este país e para toda a Alemanha. Caracteriza a derrocada do absolutismo e da nobreza e o ascenso da burguesia. Assinala o início do movimento que, logo, haverá de conduzir à conquista de uma constituição representativa para a burguesia e a liberdade de imprensa, a independência do poder judiciário, a independência do tribunal do jurado e, quem sabe, outras coisas mais. Ainda que o movimento revolucionário que agora se inicia só interesse diretamente à burguesia, não deixa de afetar também aos interesses do povo, ou seja, as conquistas burguesas naquele momento e que resultariam na tomada do poder político pela burguesia, ainda que fossem conquistas do interesse específico da burguesia,
também continham elementos que interessavam momentaneamente as demais frações de classe, ou seja, aquelas classes que não dispunham do poder econômico. A partir do momento em que se estrutura o poder da burguesia, observa Engels, começa o específico e genuíno movimento democrático, na medida em que as bases feudais são solapadas. Na luta contra o despotismo e a aristocracia, o povo, o Partido Democrático, só pode desempenhar um papel secundário. O papel principal corresponde à burguesia. Naquele momento de tomada do poder político, o proletariado ou a classe trabalhadora era o elemento caudatário, ou seja, não tinha força suficiente para agir enquanto partido, enquanto a burguesia estava atuando enquanto partido, ou seja, enquanto classe sabedora dos seus interesses específicos no interior daquela estrutura feudal que precisava ser derrubada. Porém, desde o instante em que a burguesia instaura seu próprio governo, e se identifica com um novo despotismo e uma nova aristocracia contra o povo, portanto, a burguesia faz a revolução política, mas não a revolução social. Faz a revolução que reinstaura poder de classe, só que sob a dominação agora da burguesia, e não derruba a feudalidade para instaurar uma sociedade sem classes. Aqui é importante porque Engels já está apontando também para a distinção que há entre revolução política e revolução social. A primeira mantém de pé as estruturas de classe, enquanto que a segunda conduz à abolição das estruturas de classe em sentido de instaurar a emancipação social, portanto, a sociedade sem classes. Voltemos, pois, à passagem final de Engels. Na luta contra o despotismo e a aristocracia, o povo, o Partido Democrático, só pode desempenhar um papel secundário. O papel principal corresponde à burguesia. Porém, desde o instante em que a burguesia instaura seu próprio governo e se identifica com um novo despotismo e uma nova aristocracia contra o povo, desde este instante mesmo, se manifesta a democracia como um partido e um movimento únicos e exclusivos. Portanto, o proletariado começa a tomar consciência de que aquela forma de revolução política é insuficiente para atender aos seus próprios interesses de classe. Desde este momento, a luta se simplifica. Simplifica no sentido de que a sociedade passa a se estruturar fundamentalmente entre possuidores dos meios de produção e despossuídos dos meios de produção. Desde esse momento, a luta se simplifica, fica reduzida a dois partidos. Partidos aqui no sentido de duas classes com interesses distintos, bastante distintos. A classe burguesa e a classe proletária. A luta se simplifica, fica reduzida a dois partidos e se converte, por este fato, em uma luta sem trégua. Assim, o testemunha plenamente a história dos partidos democráticos da França e Inglaterra. Ou seja, a partir do momento em que a Alemanha começasse a realizar a sua revolução burguesa, ela já encontraria à sua porta o movimento proletário organizado para tentar superar a própria sociedade burguesa. Tendência esta que já se verificava tanto na França quanto na Inglaterra com o crescimento do movimento operário. Com estes elementos, Engels encerra esta discussão a respeito da Constituição prussiana. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas. Você que está chegando agora ao nosso canal, caso tenha gostado da discussão, procure consultar os nossos outros vídeos, nos quais estamos procurando resgatar discussões clássicas que praticamente foram abandonadas no âmbito universitário, contribuindo, assim, para jovens gerações de pesquisadores e também de estudantes. Até uma próxima.